Página 18, lá embaixo, número 2, os argumentos dos judeus. Em Romanos 3, 1 a 8, Paulo, no estilo apologético, antecipou os argumentos dos judeus, porque ele sabia, o judeu ia ler isso. Então está falando que não vale nada eu ser judeu? Está falando que circuncisão não tem nada, está jogando fora a lei, está jogando... Então ele sabia como os judeus iam reagir contra o que ele acabou de falar. Então, antecipando esse argumento, ele começou a defender sua posição. Página 18, semente 11, Romanos 3, 1 a 4. Deus é fiel às suas promessas, apesar da incredulidade do homem. Deus é fiel às suas promessas, apesar da incredulidade do homem. Vamos orar. Deus, eu agradeço, Senhor, que podemos confiar nas suas promessas, que realmente a nossa incredulidade, rebelião contra a tua palavra ao nosso redor, apesar de tudo isso, nós sabemos que tua palavra é confiável. Queremos, Deus, viver a realidade dessa confiança na tua palavra sempre. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a entender essa semente, aplicar nas nossas vidas e que o Senhor use isso para acrescentar a nossa fé e confiança no Senhor. Abençoe, Deus, esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Semente 11. Deus é fiel às suas promessas, apesar da incredulidade do homem. O Antigo Testamento deixa bem claro que os judeus são o povo escolhido. Se a lei e a circuncisão não salvam, em que sentido os judeus são escolhidos? Qual a vantagem? São essas coisas que fazem deles um povo distinto. Na realidade, a vantagem de ser um judeu não é que eles têm as regras certas ou as cerimônias corretas para os salvar, não é porque eles são a raça certa, mas porque eles tiveram o privilégio de ser os primeiros a receber as revelações de Deus, incluindo as profecias. A incredulidade do homem não pode desfazer a fidelidade de Deus, nem frustrar seus planos. Ele é soberano. Podemos confiar nas suas promessas. Agora, só relacionando isso, por exemplo, pessoas circuncisas. Qual a vantagem disso? Porque não há poder no ato de circuncisão. Mas se ele para refletir o que significa aquela cerimônia que ele fez, ele vai entender o trabalho de Deus melhor. Está bem mais pronto e compreender com mais profundidade a transformação que Deus faz na vida da pessoa. É a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa pratica lava-pés, se pratica porque sua igreja faz, isso não tem valor. Mas se a pessoa reconhece o valor espiritual e reflete sobre isso, ele tem o privilégio de praticar aquilo e realmente entender muito melhor. Então, página 19 tem esses exercícios e perguntas. Por que os judeus tiveram mais oportunidade do que os gentios? O que eles receberam? Nota, eu vou adiantar isso. Eles não somente receberam a palavra, mas o que a palavra mandou eles a fazerem eram coisas que ensinavam coisas grandes. Eu acabei recentemente de ler o livro de Deuteronômio, Levítico, todos esses livros do Antigo Testamento, particularmente Levítico. Eu comecei a tentar imaginar como ficou aquelas coisas que as pessoas fizeram. Eu gostaria demais de voltar em tempo e poder contemplar e ver os judeus fazendo esses sacrifícios. Deveria ter sido uma experiência incrível. Esse foi uma boa oportunidade para os judeus. Número 2. Como Deus demonstrou sua fidelidade aos judeus? Como ele mostrou que ele é confiável? Número 3. Passe um tempo em oração junto com seu parceiro, pedindo que entenda e aplique as promessas de Deus nas suas vidas. A primeira acusação, Paulo não achou que Deus escolheu os judeus. Por trás dessa pergunta, as pessoas estavam
pensando, então, Paulo está falando que Deus não escolheu os judeus. Então ele fez a pergunta, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A vantagem, o que ele está perguntando, o que é extraordinário? O que é dar vantagem para os judeus que os outros não têm? A vantagem de ser judeu. Depois ele falou que não há uma salvação, versículo 9 do mesmo capítulo, ele falou, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Em termos de uma vantagem para a salvação, não houve. Mas há um benefício de ser judeu, houve algo que os judeus tiveram que os outros não. Então, qual é esse valor dessas coisas? Qual é a vantagem? Qual é a utilidade e o valor de circuncisão? Ele falou em versículo 2, muitos. Ele falou que eu estou pegando o gancho no capítulo anterior, o Paulo pegou esse gancho e falou que Paulo mostrou como tendo a lei não deu vantagem para os judeus ou não conferiu salvação para os judeus e circuncisão não conferiu salvação. Então, há benefício de circuncisão, há benefício de ter a lei, claro, só que essas coisas não conferiram salvação. Então, qual é a utilidade, qual é o valor dessa circuncisão? Muito, sob todos os aspectos, quer dizer, muito em todo aspecto, quer dizer que não conferiu salvação, mas houve benefício que os judeus tiveram que os gentios não tiveram nos outros. Mas com esse benefício vem responsabilidade também, como falei. Por que ele falou? O que era a vantagem? Muitos aspectos. Principalmente, a razão principal, a vantagem principal de ser judeus é que foram confiadas, colocar que Deus confiou um ato de fé da parte de Deus, de colocar os oráculos de Deus. Agora, a palavra oráculo que ele usou aqui é logion. Essas são as frases. Esse é principalmente relacionado com as promessas. Deus fez as promessas para eles. Então, ele deu os oráculos no sentido que ele deu as frases e as coisas que Deus tinha falado. Ok? Então, a vantagem de ser judeu não é que sendo judeu confere salvação, mas o valor principal é que eles já tiveram uma palavra, sabiam das promessas. Então, a circuncisão também era uma prefiguração do novo nascimento. Então, houve vantagens, mas não conferiram salvação. Então, a segunda acusação está em versículo 3. Ele falou, e daí? Okay? O que devemos concluir? Qual é a situação? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Agora, isso é mais complicado aqui, porque o argumento, como fala aqui, eles estão falando que Paulo achou que Deus não cumpriu as promessas. Então, se esses judeus receberam os oráculos de Deus, as promessas de Deus, mas realmente não foram salvos, então Deus está quebrando a promessa, porque Deus prometeu que ia salvar os judeus. Primeira coisa que eu coloquei na sua folha aqui, a infidelidade dos judeus torna ineficaz a fidelidade de Deus. Isso que eles estão argumentando. Quer dizer, Deus prometeu salvação dos judeus. Salvação só vem através de Jesus Cristo. Os judeus não creram, então os judeus não são salvos. Então Deus está quebrando a sua promessa. Mas o argumento, como eu coloquei aqui, Deus prometeu salvação aos judeus. Os judeus rejeitaram salvação, então Deus não cumpriu as promessas. A solução está em versículo 4. De maneira nenhuma. Essa é uma... Assim não seja, nem pensar que Deus é infiel. Porque ele falou, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, fiel à promessa, Deus sempre certo nas coisas, e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras, e venhas a vencer quando fores julgados. Então, a solução às promessas de Deus sempre vem com avisos. Quer dizer, essas promessas da salvação dos judeus não era uma coisa que ia salvar cada judeu,
mas era uma coisa que era condicionado em cada judeu individualmente, abraçando Deus pela fé. As promessas sem condições não se aplicam a cada judeu individualmente. Quer dizer, só porque é judeu não significa que é uma pessoa salva. Então, ele falou, vamos deixar Deus ser achado, demonstrado a ser verdadeiro, fiel à sua palavra, e deixe ser descoberto que cada homem é mentiroso. Então, ele falou o que ele estava querendo dizer aqui. Ele citou Salmo 51, versículo 4. Mesmo que o homem fale o contrário, Deus será sempre manifesto como verdadeiro. Então, esse fato é que se a infidelidade do homem não pode desfazer a fidelidade de Deus. E esses trechos, Salmo 51, versículo 4, que ele cita, uma tentativa do homem de julgar ou avaliar a Deus, sempre mostra Deus como vitorioso e verdadeiro. Então vamos analisar aqui. Para que será justificados nas tuas palavras, quer dizer, o sentido de justificado nas suas palavras significa que é demonstrado que estava correto. E venhas a vencer quando forem julgados, quer dizer, quando uma pessoa levanta e condena Deus, quem vai vencer é Deus, porque vai mostrar que realmente ele estava com razão. Então, o fato que os judeus não creram não desfaz a fidelidade de Deus. E o terceiro argumento está em versículos 5 a 8. E esse vem para a próxima semente, mas eu vou ler aqui. A terceira acusação, Paulo duvidou da justiça de Deus. Esse próximo argumento. Então, esses primeiros dois argumentos estão demonstrando que Deus é sempre fiel. Eu lembro que eu estava no metrô em Nova York, e um homem, parece que ele era da Caribe, ele era um negro que veio desse parte do Caribe, teve um acento assim, e ele levantou, e ele começou a pregar. Ele falou: olha, eu estou sentindo que aqui dentro desse carro tem um testemunho de Jeová. E ele falou: o testemunho de Jeová é mentiroso, porque Jesus é Deus. E ele citou esse versículo. Ele falou: cada homem pode falar o contrário, mas Deus é sempre certo nas tuas palavras. Eu achei interessante que ele citou esse versículo naquele momento. E é muito, muito interessante. O homem está sempre tentando achar contradição na palavra de Deus. O homem está sempre tentando condenar a Deus, mas Deus sempre mostra vitorioso. Eu recebi um e-mail outro dia que você provavelmente já ouviu várias histórias. Por exemplo, Titanic, o homem que um dos engenheiros falou: Deus mesmo não pode afundar esse navio. Primeira vez que saiu, fundou. Tancredo Neves, quando ele falou: se tal partido não me apoia, Deus mesmo não podia impedir que eu assumisse a presidência. Ele morreu antes de assumir a presidência. Então tem história após história na história de humanidade que as pessoas estavam desafiando Deus dessa maneira, mas Deus sempre foi justificado. Deus sempre foi mostrado que é verdadeiro. E até a palavra de Deus. Tem pessoas ao decorrer dos anos que tinham falado que a Bíblia está cheia de contradições. Particularmente o livro do Daniel. Eles falaram uma coisa atrás do outro. Esse Belshazzar, onde foi a mão de Deus escreveu na parede. Esse homem nunca existiu. Acontece que a arqueologia comprovou que existiu ele. De fato, a arqueologia achou a própria parede onde foi escrito a condenação desse homem. Então eles falam: esse absurdo que Nabucodonosor comeu capim. Mas, de fato, eles acharam literatura dentro das próprias coisas da Babilônia que confirmaram que isso aconteceu. Tem uma coisa atrás do outro que pessoas falaram que não existiu, mas a arqueologia tem comprovado que a palavra de Deus é certo e verdadeiro. Podemos confiar nisso. Então,
que Deus realmente leva você a ter mais e mais confiança na palavra. E que mesmo que pessoas falam o contrário, mesmo que pessoas ao seu redor, pessoas da igreja começam a rejeitar, que realmente você permanece fiel, confiando na fidelidade de Deus. Então, a infidelidade do homem não pode desfazer a fidelidade de Deus. De fato, como fala no fim desse trecho, que ele falou, e venhas a vencer quando forem julgados. Como nós falamos que o homem pode julgar Deus, mas ele vai vencer. A palavra que ele usou lá é Nike, onde pega a palavra Nike, que isso mostra que ele vai prevalecer, vai se mostrar vitorioso em tudo isso. Então, a terceira acusação, ponto C, Paulo duvidou da justiça de Deus. O argumento é que a infidelidade do homem diretamente glorifica a Deus. Então, não será justo para Deus condenar os homens. Quer dizer, Deus está beneficiando o pecador do homem. Então, se ele está beneficiando, ele é injusto quando ele condena os homens. Deixa eu colocar dessa maneira. O argumento vai assim. Quando você vai lá para uma loja para comprar joias, ele sempre pega um pano, nem um pano liso, meio grosso, um pano grosso, preto. E ele joga uma joia embaixo de uma luz intensa. Agora, a joia vai brilhar muito naquele momento, especialmente em contraste com o pano preto no fundo. Então, o contraste entre o pano preto e a joia deixa a joia brilhar cada vez mais. Agora, o pecado do homem indiretamente está glorificando a Deus, porque a santidade de Deus brilha cada vez mais com o contraste do pecado do homem. Então, o argumento aqui, que parece meio absurdo, Deus é injusto quando ele julga. Então, semente 12 fala, esse é Romanos 3, 5 a 8, Deus é justo quando ele julga. Deus é justo quando ele julga. Então vamos orar. Deus, nós queremos louvar o Senhor por ser um juiz justo. O Senhor, como parte do seu caráter, a essência de quem tu és, é justo e reto em tudo que faz. Então podemos confiar que, sabendo que nossa perspectiva, nosso julgamento é falho, mas o Senhor sempre faz o que é justo e reto. E nós sabemos que o Senhor é um Deus santo e queremos adorar o Senhor pela tua santidade, pela tua justiça em todas as circunstâncias. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, Deus é justo quando ele julga. A presença do pecado no mundo destaca a santidade e justiça de Deus. Entendemos algo melhor quando podemos contrastá-lo com o oposto. Indiretamente, por causa do contraste entre o bem e o mal, Deus é glorificado pelo pecado humano, porque esse mostra com mais clareza a sua santidade. Isso é verdade, com certeza. Deus é santo em comparação com a criação. A conclusão lógica de alguns é que Deus não deveria julgar o pecado e que, de fato, eles devem continuar pecando para trazer mais glória a Deus. Esse que pessoas falaram, se a lógica de Paulo é correta, então é bom pecar. Apesar de Deus ser glorificado pelo contraste, ele é justo em condenar o pecador. A santidade e a soberania de Deus são motivos para adorá-lo. Então essa acusação contra Paulo é falso. Eles mal interpretaram o que Paulo estava querendo dizer, porque eles acusaram Paulo de fato promover pecado. De fato, pessoas até na época de Jesus viu como Jesus ia falar da salvação das pessoas pecadoras, e as pessoas judeus pensaram, puxa, mas eles não merecem, como é que Deus vai salvar? E Deus estava falando que eu sou glorificado na minha capacidade de perdoar o maior pecador. Então eles acusaram o cristianismo de promover pecado. Então
Então vamos ler o que fala, os exercícios aqui, perguntas, embaixo lá da página 19. Como Deus pode ser glorificado pelo mal ao nosso redor? É possível? Eu creio que sim, mas como? Por que Paulo foi acusado de promover o pecado? Número 3. Examine um jornal e adore Deus pelo contraste entre ele e o mal relatado. Então, esse deve deixar a gente ver a pureza dele nas coisas. Agora, versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, quer dizer, injustiça, falta de retidão, traz à lume, isso significa que demonstra, estabelece esse porquê ele falou lume a justiça de Deus. Que diremos? O que podemos concluir disso? E esse é um fato. Meu pecado destaca a justiça de Deus. Porventura, será Deus injusto por aplicar sua ira? Aplicar a ira significa julgar e condenar com ira. Não é que Deus fique irado, explode, mas ele mostra sua insatisfação. Então, seria injusto para Deus, de alguma maneira, condenar as pessoas. Daí ele fala como homem. Quando ele fala isso, eu estou falando os argumentos humanos que pessoas estão usando contra mim. Então ele fala, eu falo como homem. Ele fala, esse não é a posição divina. Ele está deixando isso bem claro. Ele falou, versículo 6, certo que não, de novo, de modo nenhum. Então ele falou uma coisa simples. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, ele contradiz isso quando ele cita um fato. Paulo estava falando como homem, ele não acredita que as pessoas estão falando, mas fazendo uma paráfrase dos seus argumentos. O fato de Deus julgar o mundo mostra que ele é justo. Então, nós temos dois fatos. Deus julga pecado. Esse é um fato bíblico que nenhum judeu ia argumentar, e Paulo estava afirmando isso também. E segunda coisa, Deus é justo. E terceira coisa, o pecado é um grande contraste e destaca a santidade de Deus. Então ele fala, tudo isso é verdade, mas Deus ainda é justo. Mesmo que ele condena o pecado, ele é justo em fazê-lo. Porque o homem é responsável para a sua posição assim. Mesmo que Deus realmente está beneficiando, quer dizer, no sentido que está mostrando sua santidade. Então, o argumento em 7 e 8 fala o seguinte, e se por causa da minha mentira, ele usou mentira como um símbolo de pecado, mas também ele está usando em contraste de o que Deus, sendo um Deus verdadeiro, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Então ele está falando, se realmente isso deixa a minha mentira, faz grande a verdade de Deus. Por quê? Qual é o motivo para eu ser julgado como pecador? Então, como está na sua apostila, alguns disseram que essa é a posição de Paulo, defamando. Esse que eles falaram. Eles acusaram Paulo de falar que Deus é glorificado através do nosso pecado. A mentira do homem engrandece a verdade de Deus. De certa forma, essa é a verdade. Paulo estava dizendo isso, mas eles acusaram de Paulo dizer, vamos pecar para que Deus seja glorificado. Nota que fala em versículo 8, e por que não diremos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham os bens. A condenação desses é justo. Então, o que ele está falando, essa é uma defamação. Pessoas estão realmente blasfemando, mentindo quando eles falam, que afirmam que nós estamos falando. Estão convidando as pessoas, vamos fazer coisas imorais, vamos fazer coisas males
para que algo bem vai aparecer. Agora, Paulo nunca falou isso. Ele falou que quando você tem um grande pecador e Deus tem a habilidade de perdoar e transformar aquela vida, daí aquele onde o grande pecado estava, a graça é mais abundante e Deus é mais glorificado. Mas Deus nunca é o autor do pecado. Deus nunca promove pecado pelos seus interesses. Mas acontece o que está acontecendo aqui. Deus é glorificado nisso, mas Deus nunca é o autor disso. E certamente Deus nunca ia falar para os seus seguidores de fazer algo que contradiz sua santidade. Então, ele falou, a condenação das pessoas que firmam isso é merecido. É merecido isso. Então, ele concorda que essas pessoas que afirmam isso, que ia tomar uma posição de Deus ser o autor do pecado, são merecedores dessa condenação. Agora, vamos resumir aqui. Realmente, a santidade de Deus é em contraste com o pecado. Deus permitiu o pecado para mostrar seu amor. Deus poderia ter eliminado o pecado no mundo, mas ele permitiu para destacar seu amor. Ele permitiu para destacar sua graça e sua santidade. Mas o ponto dessa coisa, Deus nunca foi o autor do pecado. Pecado não originou, Deus nunca promoveu o pecado, e certamente Paulo, como seu mensageiro, e os outros seguidores de Deus nunca promovem pecado ou praticam pecado pensando dessas ações de alguma maneira vão glorificar a Deus. Então nota como o homem pode distorcer o pensamento das pessoas. Eu falo isso porque eu lembro antes de se converter, quando eu estava estudando a graça de Deus, eu estava pensando nisso. Eu até caí nesse erro de pensar que Deus poderia ser glorificado no meu pecado. E nota como o homem pode fazer qualquer tipo de perversidade nos pensamentos, perverter a palavra de Deus para realmente levar uma vida pecaminosa. E Paulo está falando, não, pessoas que fazem isso, eu concordo com vocês, a condenação é justa dessas pessoas assim. Deus não é o autor do pecado, e quando Deus julga, ele julga com justiça. Por quê? Porque homem é responsável pelo seu pecado. Página 20, semente 13, ponto D, a condenação de todos. Porque você lembra das primeiras partes, primeiro capítulo especificamente, começando com o versículo 18, ele mostrou a condenação do gentio, pagão. Aí começando em 2:1 até 3:8, ele estava falando da condenação dos judeus. E por que os judeus não estavam salvos pela sua religião? Ele tomou muito cuidado de demonstrar que sim, os judeus são um povo escolhido. Sim, eles têm informação. Sim, há vantagem de ser judeu, porque eles têm essa informação por meio das cerimônias, por meio da lei, por meio de tudo que eles praticam, os sacrifícios, tudo preparou os judeus. Mas nenhuma dessas coisas conferiu salvação sobre eles. Agora, em 3:9 a 20, ele vai resumir tudo que ele falou até agora e mostrar que todo mundo é pecador, ele vai condenar todos. Semente 13, Romanos 3:9 a 18, o estado pecador leva as pessoas a pecarem. O estado pecador leva as pessoas a pecarem. Deus, o livro de Romanos que o Senhor nos deu é um livro que mostra profundamente a motivação dos nossos corações. E eu peço que o Senhor use isso. Se há dúvida na mente de qualquer pessoa que esteja escutando isso aqui sobre o estado pecaminoso da sua vida, eu peço que o Senhor realmente trabalhe na vida daquela pessoa para ver as áreas do pecado e que pessoas saiam desse estudo sem qualquer dúvida acerca do seu pecado e
sem qualquer dúvida sobre sua incapacidade de se salvar. Porque para mim esse trecho aqui fecha a porta em qualquer mérito humano. Então colocamos isso perante o Senhor, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, a direção do Senhor, nas palavras que eu vou falar e na vida das pessoas que estão escutando esta gravação. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Semente 13, na página 20, o estado pecador leva as pessoas a pecarem. O homem não é um pecador porque peca, mas peca porque é um pecador. Quer dizer, as ações não é que se torna uma pessoa pecador, mas as ações são demonstrações do que está no coração do homem, pecado. As ações são um reflexo do estado da pessoa. Jesus falou que não é o que vem de fora que pode contaminar uma pessoa, mas a contaminação já vem de dentro. Paulo, usando o Antigo Testamento, mostrou a profundeza da expressão do pecado humano, detalhando as ações que são os resultados do pecado. Isso nos ajuda a entender a raiz do pecado em nós. Quer dizer, quando você examina isso, você pode ver por que você faz o que faz, quando você faz algo errado. Qual é a raiz do pecado na vida da pessoa? Então, nesse trecho, Paulo fez uma exposição da realidade do coração humano. Exercícios e perguntas. Em que sentido ninguém busca a Deus? Por que ninguém entende? Se não entende, então como alguém pode ser salvo? Por que foi mencionado tanto sobre a boca? Nesse trecho você vai ler isso e ver muito sobre a boca. Por quê? Por que fala da boca? Agradece a Deus porque Ele abriu seus olhos para entender seu estado. Porque se uma pessoa não entende o estado pecaminoso, a pessoa não pode ser salva. Então, agradece a Deus por isso. Então, número 1, a posição dos judeus, Romanos 3:9. Ele falou, que se conclui? Que podemos concluir? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Os judeus não têm uma posição privilegiada diante de Deus? E a resposta é não, os judeus não têm uma posição privilegiada diante de Deus. Salvação é algo individual. Já acusamos e estabelecemos que todos são sob a autoridade do pecado. Nota que fala aqui. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Então, ele falou, ele afirmou de jeito nenhum, nenhuma maneira, porque nós já acusamos antes, já estabelecemos, já temos confirmado que tanto os judeus como os gregos, e nota que ele usou essa palavra aqui, estão debaixo do pecado. Esse debaixo indica sob a autoridade do pecado. Isso indica que somos escravos do pecado, condenados pelo pecado, e esse é o estado. Nota que ele está falando, já afirmamos que os judeus como os gregos praticam pecado. Não falou isso, estão debaixo do pecado. Esse é bem diferente. Daí, fala aqui, ele usou alguns salmos e ele descreveu o pecado em geral. E ele usou Salmo 14, 1-3 aqui. E é interessante, o começo desse trecho fala de rejeição de Deus. As pessoas negaram a Deus. Então ele falou, como está escrito, não há justo. Ele começou numa palavra bem geral. Ele está falando, não há uma pessoa que não quebra a lei. Todos desobedecem à lei. Não há justo, não há ninguém reto, ninguém vive conforme a lei. E ele falou, nem sequer um, para enfatizar que nenhuma pessoa cai nessa categoria. Aí ele falou em versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então vamos ver, ninguém entende. Esta palavra, suniemi, é uma palavra que significa de juntar as ideias, de chegar a uma compreensão. Não é que eles não intelectualmente entendem, mas eles são incapazes de compreender, por exemplo,
1 Coríntios 1:27 afirma que o homem, pela sua própria sabedoria e seu próprio intelecto, não podia chegar a Deus. Então, não entender, eu ia colocar e traduzir melhor, não há quem compreende. Porque só o Espírito Santo pode abrir os olhos, e isso está falando da depravação do homem, no sentido que ele é incapaz de compreender o plano de Deus e entender as verdades espirituais. A terceira coisa que ele fala, não há quem busque a Deus. E a palavra ekzeteo é uma palavra que significa de buscar, no sentido que estava tentando procurar a verdade, de procurar a Deus. Ninguém está fervorosamente procurando a Deus. Agora, tem muita gente que está fervorosamente procurando religião. Tem muitas pessoas fervorosamente procurando benefício físico que Deus podia providenciar, mas buscando a Deus, nenhuma pessoa está buscando a Deus. Então, isso é muito importante de afirmar que ninguém busque a Deus. Versículo 12 fala, todos se extraviaram. A palavra extraviar significa não somente não compreende, não somente busca a Deus, mas todos viraram as costas. É a ideia de um soldado infiel que foge da batalha. Então ninguém extravia. Ponto E, todos são inúteis. Ele falou aqui, a uma se fizeram inúteis. E essa palavra é usada de um pau que é danificado, uma coisa que foi danificada, né? Uma máquina, móveis que foram danificados. E ele está falando, todas essas coisas, todas essas pessoas estão depravados. Essa palavra é usada para depravação total. A ideia da depravação total é que todo aspecto, a mente, o coração, as emoções, o intelecto, o corpo, tudo é afetado, tudo foi danificado pela queda. Daí, só para resumir mais uma vez, ele falou no fim desse versículo, não há quem faça o bem, nenhuma pessoa, nem sequer um. Então, pessoas, eu falei, não aponta só para o ato, mas para a natureza da pessoa. Fazer o bem é que são incapazes de fazer aquele que tem a natureza boa. Agora, por que ele falou isso? É porque ele está querendo dizer, não é que pessoas não fazem coisas para beneficiar o outro. Tem muita gente generosa que faz coisas excelentes para outras pessoas. Mas o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que ninguém faz algo que vai merecer o favor de Deus. Agora, número 3, página 21, ele começa a focalizar no pecado específico. Aqui ele cita Salmo 10, Salmo 140. Então, ele está falando também, esses salmos afirmam que a pessoa que faz isso tem negado a Deus. Então, nota, ele está afirmando nesse trecho que cada pessoa, judeu ou gentil, tem negado a Deus, e cada pessoa, pelas suas ações, tem negado a Deus. Agora, nota que ele começou no falar, eu vou ler isso meio rápido. Versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Okay, nota que a primeira coisa que ele fala, eu vou ler todo esse trecho, 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Ele usou 4, e se você olha na sua apostila, você pode ver 4 palavras que são sinônimas, que estão descrevendo não a parte física, mas o que sai da boca, as palavras. E isso é muito importante, porque ele falou da boca e as coisas que saem da nossa boca é porque nenhuma pessoa não peca com a boca. Pode ser que a pessoa nunca roubou, matou, adulterou, mas olha,
É difícil achar uma pessoa que nunca pecou com sua boca, fofocando, criticando, reclamando, mentindo, xingando, amaldiçoando. A boca é onde há mais pecado. Então, por isso, no estilo de poesia hebraica, onde há paralelos, ele usou garganta, língua, lábios e boca para descrever a mesma coisa, o que sai da sua boca. Como eu falei no começo aqui, Jesus falou, não é que você come, que entra na sua boca, que vai fazer você impuro, mas o que faz você impuro, que está no seu coração e sai da sua boca. Isso que Jesus estava falando. Agora, o que ele falou da garganta é sepulcro aberto. Esse é o tempo perfeito, que quer dizer constantemente abriu e está aberto. E a ideia é, se você pode imaginar, eu lembro andando no cemitério, que parece que alguém quebrou e abriu esse túmulo e tirou os ossos e jogaram no chão e o sepulcro estava aberto lá e você podia ver os ossos e tudo. E quer dizer, a impureza de um corpo morto foi exposto lá. Então, quando ele fala sua garganta, quer dizer, quando você abre a sua boca para falar, você está expondo a impureza que está para dentro. Língua, ele usou aqui o tempo imperfeito, que ele fala com a língua, urdo engano, quer dizer, a palavra indica que é uma coisa constante, está enganando, levando as pessoas a acreditar o falso através das palavras. Então, a primeira coisa que ele está falando, a imoralidade e impureza está exposto pela boca. Outra coisa, a mentira está lá. Aí ele falou dos lábios, ele falou veneno de víbora está nos seus lábios, um serpente, tem os que estão venenosos, tem um tipo de dente inoculador de veneno, funciona como seringa que vai injetar na vítima um veneno, que às vezes alguns venenos são muito fortes, fatais na hora. Então, eles têm lá embaixo da língua, escondido lá, mas está lá e é fatal. Quer dizer, quando a gente fala certas palavras das críticas, a gente acaba, de alguma maneira ou outra, matando a pessoa. E finalmente, a quarta coisa que ele falou, a boca deles tem cheia de maldição e amargura. É um desejo, você está falando mal, criticando outra pessoa, expressando ódio e hostilidade contra outra pessoa. Agora, nota, todos os sinônimos de pecado são usados aqui, mas todas as maneiras que a gente peca com a boca estão aqui. A fofoca, a crítica, xingar, impureza, piadas imorais. Ele está falando, olha, a primeira evidência que o homem, que não há bem nem sequer é na boca. É na boca. Segunda área está no conduto da pessoa, na conduta. Versículo 15, são pés velozes para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. Então, o que ele está falando, os pés, nota que ele gostou de usar uma figura de colocar parte do seu corpo como a parte inteira, é que ele está rápido, ansioso para derramar sangue, no sentido que a pessoa tem nenhuma coisa, de fato gosta de violência contra outras pessoas, estão correndo para uma coisa que vai fazer o mal para a pessoa. Ele está citando Isaías 59, 5 a 8, e mais uma vez está falando em 59, 1 e 2 da barreira entre homem e Deus, a rejeição. E daí ele falou, não somente está indo a direção, correndo para derramar sangue, mas por trás dele, dos caminhos que já andou, o que ele falou? Ele deixa miséria e destruição, quer dizer que deixa uma coisa ruim na vida das outras pessoas, ele vai machucando as pessoas que
Eu já pensei nisso, muitas pessoas que querem ficar rico e vivem enganando outras pessoas, as pessoas que vivem vidas imorais, eles deixam por trás delas vidas feridas. A vida da pessoa, ele não deixa o mundo melhor, mas deixa o mundo pior pela maneira que ele trata as outras pessoas. Versículo 18, ele falou a causa do pecado: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu vejo que esse versículo descreve tudo. Eles não são adoradores, não têm temor. A raiz de tudo é que essas pessoas têm uma falta de reverência para Deus, e a desobediência deles é evidência do fato que eles não têm o temor de Deus nas suas vidas. Nota, ele falou perante seus olhos, eles não têm o temor de Deus diante dos seus olhos. Quer dizer, eles esquecem de Deus. Diante dos seus olhos indica que eles estão interpretando a vida, vivendo sua vida de uma maneira que estão vendo Deus ou não vendo Deus. Agora, o temor de Deus, por que fala aqui? Do lado negativo, o temor de Deus leva a gente a temer cair em condenação. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero sofrer. Então, essas pessoas não se importam com isso. Então, não tem esse temor negativo, mas no positivamente, é reverência para com Deus que leva a gente a maravilhar e respeitar Ele como Deus, de ver a grandeza. E também essas pessoas não têm isso. Eles não estão aí por Deus, os olhos, eles não percebem Deus ao seu redor. A pessoa pode até ir para a igreja, mas eles não percebem o temor de Deus. Então, essa é a condição de cada homem. Eu quero que você lembre desse trecho aqui. Ele citou tanta coisa sobre a boca, é porque esse é onde o pecado mais se manifesta. Mas a raiz do pecado é que não há temor de Deus, não há uma busca de Deus, não há compreensão nem desejo de compreender Deus, porque as pessoas nem estão aí com Ele. Página 21, número 5, a conclusão, versículo 19 e 20. A lei se aplica aos judeus, mas... Então essa é a conclusão aqui, semente 14, Romanos 3, 19 a 20. A lei deixa claro que todo mundo é culpado perante Deus. A lei deixa claro que todo mundo é culpado perante Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pelo fato que o Senhor, na Tua palavra, mostra a realidade das nossas vidas, até depois de Te conhecer. Eu peço, Deus, que o Senhor ilumine nossas mentes, que nossas vidas sempre sejam abertos para o toque do Teu Santo Espírito por meio da Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dirija agora para realmente compreender essas coisas que o Senhor tem para nós. Ilumine nossos seres, Deus, sobre essas verdades, para realmente, porque é uma conclusão, compreender tudo que estudamos até agora em Romanos, que realmente tudo que encaixe no seu lugar por causa desses 2 versículos. Em nome de Jesus. Amém. Semente 14 fala: a lei deixa claro que todo mundo é culpado perante Deus. A pessoa poderia argumentar que não é tão má em comparação com os outros, mas a lei deixa bem claro que todos são culpados perante Deus. Então, quando eu começo a comparar minha vida com outras pessoas, eu não pareço tão mal, talvez. Mas quando eu comparo minha vida com o padrão da lei, é diferente. Muitos de vocês sabem que seu Bill sempre deixou em cima da sua mesa um prumo. E o que isso é? É uma coisa que o pedreiro usa como padrão para ter certeza que a parede é certa. Se o homem confia, se o pedreiro fala, parece reto, e ele começa a construir, aí ele vai pagar o preço quando ele vai fazer o reboco, porque ele vai ver que ele não deixou a coisa retinha. Há um padrão que mostra o que é reto. E seu Bill colocou lá em cima da Bíblia porque Deus tinha falado em Amós que Deus colocou esse prumo em Israel.
E o padrão não é a vida de uma outra pessoa. Não é como você acha que parece reto. Mas o padrão é a palavra de Deus. Então, a lei é uma comparação. Eu posso falar, eu estou bem. Mas se leva aquela lei ao lado para comparar a minha vida, é diferente. Então eu coloquei aqui, a lei não é capaz de mudar o homem, porque ela só mostra a presença do pecado do homem. Bruno não deixa a parede reta, mas só mostra a condição. Daí o pedreiro tem que pegar o colher e ajeitar a coisa, né? Paulo encerrou esta parte do livro não dando nenhuma esperança para o homem no seu estado pecador. A lei deixa claro que a salvação é impossível para o homem na sua própria força. Precisamos depender da sua graça e não do nosso mérito ou desempenho. Em outras palavras, essa última parte, Paulo fechou a porta, deixou bem claro a impossibilidade de salvação. Quando a gente entende a profundeza do nosso pecado, é impensável, a gente nem podia imaginar que a gente podia ter a capacidade de nos salvar. Então esse é o propósito dessa semente. Agora exercícios e perguntas, lá embaixo da página 21. Leia Mateus 19, 16 a 26, o jovem rico. Como Jesus usou a lei? Por que Jesus usou a lei com esse homem? O homem entendeu a essência da lei que Jesus citou. Agora, pensando nesse versículo, por que Jesus tirou o prumo da lei para colocar no homem? Número 2. Reúna com seu parceiro para falar sobre o que aprendeu pessoalmente sobre seu estado pecador. O que você aprendeu de tudo isso? Ainda na página 21, ele colocou e encerrou com isso. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz. Quem vive na lei? Os judeus. Então, ele está falando, tudo que a lei diz para aqueles que estão embaixo. Agora, ignorância da lei não desculpa a pessoa. Da certa forma, está falando especificamente para os judeus, mas realmente isso se aplica para os gentios também. Porque ele fala, quando a lei fala alguma coisa, está falando para os que estão abaixo da lei, especificamente os judeus. Mas ele fala o seguinte, para que o propósito que a lei fala essas coisas, se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, a ideia é que eles estão condenados, réu do julgamento, culpados. Então, ele está falando aqui que ele está aplicando cada pessoa. Eu gosto dessa ideia de calar a boca, porque calar a boca é que não há argumento contra aquilo. A pessoa não tem desculpa, não tem argumento. Então, a lei foi dada para essencialmente calar nossos argumentos, de falar, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu posso fazer, eu sou... Não, tem argumento. Cale a boca. Eu sempre lembro dos filmes de detetives, que o homem fica lá, o detetive vai lá acusar, e o homem fica lá afirmando, olha, eu nunca falei isso, eu nunca... Daí o homem pega o filme ou gravação e mostra para o homem. A evidência é clara. Daí o criminoso fica sem palavras, porque ele não tem como argumentar, porque a evidência estava apresentada claramente. Essencialmente isso que Deus fala. Você pode ficar lá falando, mas eu não sou pecador, sou uma boa pessoa, sou religioso, faço boas coisas. Daí a lei vem e apresenta evidências claras que você não é nada disso e você não pode ser salvo. Então a mesma coisa, voltando do exemplo de prumo, que acontece aí é que a pessoa pode chegar lá e falar, essa parede está torta. E o pedreiro fala, não tenho certeza, eu sou muito bom nisso. Não está torta não. Daí a pessoa chega ao prumo, o pedreiro fala o que vai falar. Está torta a parede. Então, ele resumiu
Em versículo 20, eu acho 20 é excelente, porque esse é o resumo. Visto que ninguém será justificado diante dele, nota, diante de Deus, por obras da lei. Quer dizer, ele começou a falar a razão que toda boca está fechada e todo mundo réu perante Deus. Porque pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado, ninguém pode ser salvo. É impossível para uma pessoa achar que pelo seu próprio esforço, e nota que ele falou da lei, é qualquer lei, através de qualquer regra, lei, cerimônia, ninguém vai ser justificada perante Deus. Deus não vai falar, eu aprovo da sua vida pelo fato que está seguindo a lei. Por quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse significa, pleno conhecimento significa que é bem óbvio. Por meio da lei, a pessoa chega ao ponto de reconhecer completamente o seu estado do pecado. Eu gosto disso porque ele está deixando bem claro e falando que a lei simplesmente vai mostrar a realidade da vida da pessoa. Como o Bruno mostra que a parede está torta, balança mostra que a pessoa está precisando emagrecer, o raio-x mostra que o braço está quebrado, e essas coisas não vão solucionar o problema. Como não deixa a parede reta, raio-x não sara o osso quebrado, e balança não emagrece a pessoa. Então tudo isso é importante lembrar, que nada dessas coisas muda a vida da pessoa, só mostra a realidade. E ele fala, a razão que a lei cala cada boca é que diante da lei nunca o homem pode ser justificado, só culpado, porque a lei chega e mostra a realidade do pecado da pessoa. Então a conclusão, lá abaixo da página 21, a salvação é impossível. Não podemos imaginar, quando a gente vê o estado do ser humano, que ele podia fazer qualquer coisa para melhorar a sua situação. Ele não pode fazer qualquer coisa de pensar que pelo seu próprio esforço que ele pode ser salvo. Então Deus te abençoe enquanto você reflete sobre isso. Amém. Página 21, número 3, justificação. Justiça imputada. Nota, essa parte é Romanos 3, 21 até 5, 21. Só para pegar o contexto, se você quer voltar para o esboço desse trecho, você pode ver os primeiros 17 versículos eram falando essencialmente da introdução. Daí ele entrou no aspecto do pecado, a condição do homem. Agora ele vai dar a solução de justiça imputada. Romanos é muito legal porque é muito fácil esboçar e ver quando ele muda completamente o assunto. Tá vendo o versículo 21? Fala, mas agora. Isso implica uma mudança de assunto, uma mudança do livro agora nesse ponto aqui. E se você ler na apostila, página 21, justificação, justiça imputada. Justificação é uma declaração legal de inocência. O homem não tem justiça própria. Quer dizer, minha habilidade, eu sou incapaz de merecer algo ou agradar a Deus, então não tenho justiça própria. Só Deus é justo e reto. O homem podia ser justificado através de um exame da sua vida se fosse achado inocente. Aquele exemplo que eu dei do passaporte, ou do mulher que precisava passaporte. O meu amigo, ele nunca errou, ele sempre votou. Então, ele foi declarado inocente porque ele nunca quebrou a lei. Mas ninguém é inocente diante da lei. A segunda maneira de ser justificado seria quando a penalidade da ofensa fosse paga. Isso será uma justificação imputada, creditada a outra pessoa. Quer dizer, houve ofensa sim, mas a ofensa foi paga. No nosso caso,
Nós somos incapazes. Eu acho que muitas religiões falam de o sofrimento e as boas obras vão pagar, mas essas boas obras são incapazes de pagar algo perante Deus. Então a justiça tem que ser transferida para a nossa conta. Por exemplo, eu não tenho justiça própria, mas Cristo é a minha justiça. Descrevemos essa justificação como a salvação através de Jesus Cristo. Normalmente, quando pessoas estão falando de salvação, eles estão falando justificação. Quando eu sou justificado perante Deus, eu sou declarado inocente e eu sou numa boa posição, uma posição favorável perante Deus. Daí, nesses primeiros 10 versículos, de fato, o resto do capítulo 3, ele descreveu essa justificação. E daqui para frente ele vai descrever como isso acontece, como é imputada essa justiça. Mas a ênfase disso é que ele está descrevendo a justificação. Agora, somente 15 fala a única maneira de ser justo diante de Deus é pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A única maneira de ser justo, aceito ou salvo diante de Deus é pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nota que nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa é uma diferença, que a fé é como aquilo que conduz a graça para a nossa vida. Tem que ser fé colocado no sacrifício de Jesus Cristo e sua ressurreição para conduzir a graça de Deus na nossa vida, o favor imerecido que nos transforma. Então, você pode ver que isso não é por mérito. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento. Deus, eu agradeço, Senhor, que o Senhor fez que era possível para mim, de me justificar, de me transformar e de me purificar. Eu agradeço, Senhor, por essa purificação, essa transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor abra nossos olhos da realidade. Se tiver alguém que está escutando isso, que abraçou um evangelho superficial, peço, Deus, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa agora para compreender o que o Senhor fez, que não houve pelo seu próprio esforço, pela sua própria fé que a pessoa é salva, mas pela obra do Senhor. Quero descansar nessa obra, Deus, mais e mais, e saber que eu sou numa posição favorável perante Ti, não por causa das minhas obras, não por causa das minhas tentativas, nem por causa da minha fé, mas porque o Senhor quis e que o Senhor derramou Tua graça nas nossas vidas. Obrigado por isso. Nos dê entendimento, abre nossos olhos para contemplar as grandezas desse trecho. Em nome de Jesus. Amém. Então, somente 15 é Romanos 3, 21 a 26. A única maneira de ser justo diante de Deus é pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Havendo deixado claro o estado impossível do homem, Paulo deu a única solução, começando com "mas agora". Até esse ponto ele tinha falado de impossibilidade, agora ele falou "mas agora". Nesse trecho, há muita informação sobre a natureza da justificação que Jesus nos deu. Graça, justificação, redenção, propiciação, fé, etc. Mas tudo está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez o que não era possível para o homem. Devemos agradecê-lo. Então, os exercícios e perguntas. Como o contexto de Romanos 3:23 é diferente do que seu uso nos folhetos evangelísticos, você lembra que a gente sempre cita, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é verdade, mas o que é o contexto em que foi falado? Paulo falou isso para comprovar alguma coisa. Converse com o seu parceiro sobre o que significa propiciação, redenção, justificação e a graça. Orem juntos, agradecendo ao Pai pela obra de Jesus Cristo. É muito importante que você reflete sobre cada palavra aqui,
Porque o mais que você entende o que Jesus Cristo fez na cruz, o mais que você vai crescer na sua intimidade com Ele. Em quais sentidos a cruz de Cristo é uma demonstração da justiça de Deus? Em quais sentidos a cruz de Cristo é uma demonstração da justiça de Deus? Quais sentidos? Então, vamos discutir isso nesse tempo aqui. Agora vamos ler versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, mas agora, como eu falei, no tempo presente, em contraste do passado pecado, mas também passado antes de Cristo chegou, que ele falou, mas agora, independente da lei, isso significa que uma coisa sem o merecimento, a justiça baseada na lei, completamente separada da lei, a justiça de Deus tem sido manifesto. Esse tempo perfeito indica que foi manifesto no passado, mas ainda está sendo manifesto agora. O caminho para uma vida justa e reta, quer dizer, quando ele falou aqui, sem lei, ele falou completamente independente de qualquer código, seja do judeu ou qualquer outra pessoa. A justiça de Deus, a salvação. Nota que a justiça de Deus que ele está falando é um bom estado. Ele está falando agora que tem uma nova fonte agora de ser reto e justo perante Deus. Uma justiça que foi impossível para o homem ter no passado. Manifestou. Esse foi tempo perfeito, uma revelação do novo caminho para a justificação. Então, se eu colocar agora uma paráfrase desse trecho, mas, apesar da sua situação impossível, no nosso tempo, foi manifesto um caminho para você ser aceito por Deus, justo perante Deus, salvo perante Deus. Um caminho que foi independente de qualquer mérito, de qualquer lei humana. E nota, esse não foi o segundo plano de Deus. Como o ponto B fala na sua apostila, foi profetizada. Não é nova no sentido que Deus de repente surgiu na sua mente porque do fato o homem não podia obedecer à lei. Mesmo sendo nova, foi prevista. E quando ele falou a lei e pelos profetas, ele está falando a lei é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Torá, e os profetas, que é o resto do Antigo Testamento. Quer dizer, ele está querendo fazer um elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento aqui. Ele está querendo mostrar isso, não é o segundo plano de Deus, mas sempre foi parte do plano central de Deus. Então ele está falando, Deus fechou os judeus por tanto tempo, condenado pela lei, numa situação impossível. Eu estou estudando também esse mesmo tempo Hebreus, que fala que dia após dia os sacerdotes fazem sacrifícios que jamais podem tirar o pecado do homem. Cada vez que o judeu sacrificou uma ovelha, ele estava lembrando que realmente ele ainda era pecador e que o pecado dele não foi tirado. Mas agora eu posso ser justo por Deus independente de qualquer código, qualquer exigente ou ritual religioso. Ele falou, foi manifesto. Então esse primeiro versículo fala muita coisa. Página 23 fala a justiça adquirida mediante a fé. Ele repetiu a ideia no versículo 22, justiça de Deus, enfatizando que a fonte disso não é homem. Muitas pessoas falam que não, mas todos aqueles que aceitaram, né, João 1,12, aqueles que receberam, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Mas ele enfatizou em 13 que eles nasceram não da vontade humana, mas nasceram de Deus, porque queremos sempre lembrar quem tomou a iniciativa, quem é que produziu a fé, é o próprio Deus.
Então ele falou a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então fé é, ok, primeiramente a palavra pistis no grego é confiança, não é só acreditar. A ideia é que você acha todo o seu apoio numa pessoa. Nota que a pessoa pode falar, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Maria, eu tenho fé no padre, eu tenho fé no pastor, eu tenho fé na corda, eu tenho fé no Chico Xavier, eu tenho fé nas minhas boas obras, eu tenho fé. Então, se não é 100% fé em Jesus Cristo e seu mérito, não há possibilidade da pessoa ser salva. Essa fé tem que ser uma confiança absoluta, não no seu mérito, mas no mérito do Filho de Deus. Então, eu mencionei também que é ato da vontade, intelecto e emoções, quer dizer, não é puramente um ato de vontade, intelecto e de emoções, mas envolve sua vontade. A pessoa realmente é consciente que isso que a pessoa quer. Intelectualmente, a pessoa entende que está fazendo e sente algo, não é uma coisa fria. Também a palavra fé é quase sempre no grego, no tempo presente, indica que é algo que continua. E nota que ele falou que a fé em Jesus Cristo, ele é objeto da nossa fé. E ele falou que essa salvação é para todos os que continuamente creem. Todos são condenados, mas todos têm o mesmo acesso de fé. Então, quando ele falou em versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos, quer dizer, essa salvação não alcança só certas raças, certos países, certas nações, certas pessoas de certas religiões, é disponível a todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. No sentido, quando ele falou aqui que não há distinção, ele está falando que não há uma diferença entre uma pessoa, quer dizer, essa pessoa passa esse caminho, essa pessoa passa esse outro caminho. Os judeus têm um caminho, outros têm outro. Não, ele está falando, não. O único caminho para todos é a fé em Jesus Cristo, não há distinção. Então, esse versículo não está disputando ou falando contra a eleição, ele simplesmente está falando não há distinção entre qualquer tipo de diferente povo. Todos têm só um caminho para a salvação. Então, essa razão que ele falou em versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A razão que há só um caminho é porque todos os caminhos foram fechados por causa do pecado do homem. Então, que ele simplesmente está falando que pecado é universal, e isso é a razão que nós falhamos de alcançar o padrão da glória de Deus, que quer dizer sua aprovação. Se eu ia traduzir isso, a única maneira para a pessoa ser salva é por mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos os caminhos foram fechados para toda raça, nação, religião, e todos falham de alcançar a aprovação de Deus. Então, a única maneira de ser aprovada é a única que foi aprovado. Esse é meu filho. Esse é meu filho. É filho de Deus. É o único caminho que podia ser salvo. Então, esse versículo, não é que eu acho que não é totalmente fora do contexto de citar numa apresentação evangelística. Eu acho que talvez seja um pouco superficial usar esse versículo, porque você tem que ler para mim 9 até 20 desse mesmo capítulo para a pessoa entender que ele é no coração pecaminoso. Ele é na sua boca pecaminosa e ele é de fato não tem temor de Deus na sua vida e que ele não pode ser bom, fazer boas obras ou fazer qualquer coisa para vencer esse estado. Então, o que está acontecendo? Ele está falando que os judeus pecaram
Então, é impossível para ele ser salvo senão por meio da fé em Cristo. Os gentios pecaram. E a única maneira que o gentio pode ser salvo é por Jesus Cristo. Todo mundo tem que pegar o mesmo caminho, porque o caminho foi fechado por todos. Então, quando eu coloquei na sua apostila, justiça disponível a todos, quer dizer, é disponível a todos, mas só os eleitos vão realmente abraçar isso. Então, quando ele falou não há distinção, a necessidade universal leva a uma oportunidade de salvação universal. Então, essa é a única maneira que eu não falo salvação universal, que todos vão ser salvos, mas a salvação é disposta às pessoas universalmente. Esse é um caminho universal. A razão por que não existe distinção, porque todos pecaram, todos falharam em alcançar a aprovação de Deus com o resultado desse pecado, como nós falamos. Então, esses versículos mostram que agora a gente entende o que é justiça. Não pensa em justiça. Eu vi numa cartaz política, estava do PT, que fala bem-aventurados os que têm fome e sede para a justiça. Então ele pegou um termo bíblico e aplicou na maneira popular. Justiça é a justiça social, o que é reto e correto, com equidade, é que pessoas usam, mas a justiça aqui que ele está descrevendo é um bom estado perante Deus, a aprovação de Deus. Então, nós temos versículo 24, a justiça que vem através da graça. Nota que ele fala no versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, esse versículo 24, quando ele falou gratuitamente, ele usou uma palavra que é semelhante à palavra graça. Então, ele usou duas palavras que ele simplesmente está falando de uma coisa que você não faz. A ideia é que isso é grátis, sem pagamento, é sem merecimento. Uma das coisas, se eu ia definir religião, em contraste com cristianismo, religião é um sistema de mérito. E muitas pessoas estão tentando fazer alguma coisa em troca para merecer algo de Deus. E nota que ele estava falando nesse versículo, ele falou que sendo justificados gratuitamente como presente por sua graça. E essas duas palavras indicam que o contraste entre a salvação que Cristo oferece, que é sem preço, sem mérito, e o que religião oferece, que é por mérito. A graça é o favor merecido de Deus. De fato, de vez em quando eu estou estudando um trecho, e eu sempre gosto de voltar e reestudar conceitos que eu já vi. A palavra graça me fascinou. Então, eu estava estudando Gálatas e eu vi a palavra graça e eu procurei no dicionário teológico. O dicionário teológico é diferente do que um dicionário normal, porque o autor desse livro, ele pegou palavras que têm a mesma raiz e juntou todos. Não é o dicionário que tem todas as palavras em ordem alfabética. Então, eu procurei a palavra caris. Não achei. O mais perto que eu achei é uma palavra cara, que significa alegria. E paz e alegria estava nessa palavra cara. Então, eu procurei, falei, mas cadê isso? Daí eu fui para o índice. E eu descobri que o autor tinha associado a palavra caris, ou graça, com a palavra alegria. Daí eu parei para meditar um momento. Ok, alegria. Então, se Deus... isso tem sentido que Noé achou graça perante o Senhor, a favor dele, quer dizer, Deus ficou feliz com Noé. Então, isso significa que Deus olhou na vida de Noé e ficou alegre. Daí eu pensei, apliquei na minha vida, isso tem sentido, né? Tá bom, Noé era uma pessoa, justo, né? Então, eu olhei na minha vida e Deus está feliz comigo. Deus se alegra na minha pessoa.
Mas eu pensei, mas não é nada que ele deve se alegrar em mim. Daí eu entendi que é graça. Eu entendi que não há nenhum motivo para Deus achar prazer na minha pessoa, da minha presença. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas Ele decidiu, pelo teu amor e bondade, de achar alegria na minha pessoa. Aí eu quase chorei quando eu vi isso. Eu pensei, puxa, ele se alegra na minha pessoa. E se você é uma pessoa que está escutando isso, que tem esse privilégio de ser escolhido por Deus para ter Ele derramar a graça, o favor imerecido na sua vida, você deve parar nesse momento e agradecer a Deus, porque realmente de pensar que Deus não somente decidiu perdoar meus pecados pela sua graça, mas Ele achou prazer na minha pessoa. Isso é verdade, é fantástico. E Ele deu 2 palavras para enfatizar o fato que essa salvação, essa justificação vem pela graça. Vamos agradecer a Deus agora, né? Deus, não há motivo para o Senhor achar prazer na minha presença. Eu não sou cara legal ou pessoa que ia levar o Senhor, ia gostar de minha pessoa. O Senhor gosta de mim, acha prazer em mim, porque o Senhor quis. E nós que temos beneficiado dessa graça, agradecemos o Senhor muito por essa graça nas nossas vidas, porque nós reconhecemos que o Senhor tem feito tanta coisa na nossa vida, tudo que o Senhor tem feito em nós, nosso respirar, nossa salvação, nossa vida é pela Tua graça. O Senhor achou prazer, favoreceu nossas vidas, e não há nenhum motivo em nós que levou isso a acontecer. Eu agradeço o Senhor muito por isso, muito mesmo. Eu sou eternamente grato pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito joia para pensar que ele ia achar favor e favorecer nossas vidas por causa disso. Daí ele falou aqui, continuando, versículo 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu coloquei ponto F aqui na sua apostila, a justiça vem através da redenção. A redenção é de comprar de volta, de resgatar ou trazer alguma pessoa de volta. João 8, 34 a 35. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses 3 versículos descrevem para mim o que Jesus Cristo fez. Ele falou do pecado nesse trecho aqui, em Romanos até agora, mas ele não detalhou o fato que éramos escravos do pecado. Ele fala isso mais em Romanos 6, do aspecto de escravidão do pecado. E ele falou, quem comete pecado, sabe por que comete pecado? Porque é escravo do pecado, é obrigado a pecar, porque é pecador. Então Cristo nos redimiu no sentido que Ele pagou o preço para nos resgatar dessa escravidão. Então Cristo é quem comprou. E nota que não foi merecido isso. Não, ele não comprou que fala, olha, Bruce é uma pessoa preciosa, vou comprar. Não, ele não fez isso. Ele comprou porque ele quis. E ele falou que isso está associado com nossa pessoa Jesus Cristo. Ele quem comprou. Agora, pessoas falam, ele pagou o preço de Satanás. Ele tinha que comprar a gente para Satanás. Então, Jesus se entrega. Esse não é o ponto desse trecho. Ele não está falando que ele pagou o preço para Satanás. Ele pagou o preço para Deus. Porque a oferta foi feita no santuário lá no céu, simbolicamente do sacrifício. Cristo deu sua vida como oferta para Deus, uma oferta pelo pecado. Nota os sacrifícios do Antigo Testamento, a Bíblia fala que essas ofertas, quando queimadas, são um aroma suave para o Senhor.
Não era suave para Satanás. O resgate não foi pago para Satanás, mas foi pago para Deus. E Cristo é que pagou o preço para nos resgatar. Para ilustrar esse aspecto de redenção, eu escutei uma história muito simples que eles usavam para explicar para a criança. Uma criança, ele estava com o pai dele e ele queria fazer um barquinho. Ele teve um córrego lá perto da casa dele e gostava de deixar o barquinho descer o córrego lá e pegar. Mas um dia ele não conseguiu pegar e o barquinho foi embora, foi levado pela corrente. Ele voltou para casa e confessou para o pai que ele tinha perdido esse barquinho que ele e o pai tinham feito juntos. E algumas semanas depois ele estava andando na feira. E precisamente naquele momento eles observaram que um homem estava vendendo um barquinho que realmente eles tinham feito. E aparentemente alguém tinha achado e vendeu esse barco para feirante e o feirante estava vendendo. Então o pai viu lá e sabia que o filho gostava desse barquinho e foi lá e comprou. Então quando estava indo para casa, o filho ficou segurando o barquinho e falou: barquinho meu, 2 vezes meu. E o pai falou: 2 vezes meu? Como assim? Ele falou: olha, primeira vez eu fiz, daí eu perdi, daí eu comprei de volta. E de certa forma, como nós somos de Deus, nós somos 2 vezes dele. Ele nos criou, mas na queda nós fomos perdidos. E ele comprou a gente de volta. Essa é a redenção. Ele nos redimiu comprando a gente de volta. O G fala justiça que foi comprada por um sacrifício. Agora, esse está em versículo 25, a quem Deus propôs, falando de Jesus Cristo, propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora vamos analisar isso. Primeira coisa que ele fala, a quem Deus propôs, a ideia dessa palavra significa que ele mostrou publicamente, Deus colocou, a ideia é que ele propôs, significa ele colocou na frente, mas colocou na frente de toda a humanidade a ideia dessa palavra. Ele expôs Cristo como uma propiciação. Agora, esta palavra propiciação pode ser traduzido expiação e outra coisa, mas você lembra que no Antigo Testamento a tampa da arca teve 2 querubins, onde houve um tipo trono que representava o trono de Deus. Eles chamaram isso o propiciatório. O propiciatório é o lugar onde o sangue foi dado e colocado para satisfazer a ira de Deus. Então, a ideia dessa palavra é uma satisfação de ira de Deus contra alguém. Propósito da vida, muitos de vocês não sabem que eu sou o moleque que está na história. Quando eu era criança, eu morei em Piracicaba. E lá tem muito ladeira, né? Que tem muito morro. E as casas num lado da rua estava bem alto. E no outro lado estava bem baixo. Embaixo do nível da rua. Então eu estava andando e eu gostava de pegar pedras, cristais e coisas assim que eu achei na rua. E eu peguei uma pedrinha de quartzo. Estava lá dentro do meu bolso, e eu tirei e joguei, sem olhar onde eu estava jogando, e eu peguei a janela do vizinho. Quando eu ouvi ele saindo da casa, eu corri, escondi numa casa sendo construída, e esse homem, sabendo que eu era o único gringuinho lá na rua, foi correndo lá para a casa do meu pai, e eu vi que ele estava muito irado falando com meu pai. E eu estava olhando lá, escondido na casa, e ele falou: "Ei, tá escondendo lá!" E ele apontou para mim, eu baixei rapidinho, né, para ele não me ver, mas ele sabia que eu estava lá. Eu estava com tanto medo. Aí meu pai falou alguma coisa e ele voltou para casa, bem calmo.
Mas eu lembro quando ele passou na rua, ele olhou direto na minha direção. E eu fiquei, oh não. Eu voltei para casa. E meu pai falou que ele pagou o preço. Eu acho que eu tinha que pagar alguma coisa também. Mas meu pai me ajudou. Quando meu pai concordou em pagar o preço, a ira do homem foi satisfeita nesse momento. Então a propiciação é a satisfação. A ira de Deus está contra nós. Mas ele fez expiação, ele satisfez a ira de Deus contra nós. Eu mencionei na sua apostila, a propiciação no Antigo Testamento é por sangue. E quando você fala o sangue de Cristo, ele está falando como não o líquido que sai das veias dele, mas a morte dele. É uma morte violenta que Jesus sofreu por nós. Então, quando o sangue dos animais, que ele está falando isso, é a morte violenta que os animais sofreram. Então, por que isso é? Nota que ele falou que Deus propôs mediante a fé, quer dizer, se mediante a fé, parece que é difícil interpretar isso, mas que nossa propiciação é por meio da fé no seu sangue. Quer dizer, eu não estou confiando na lei, não estou confiando na minha bondade, mas eu estou confiando no que o sangue de Cristo fez na minha vida, e esse é como eu recebo a propiciação. Eu ia colocar e traduzir assim: a quem Deus manifestou publicamente por meio do seu sangue, do fé no seu sangue, como propiciação para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a propiciação é por meio da fé no seu sangue. Agora, quando ele fala essa justiça, eu coloquei aqui o alvo. A cruz manifestou a justiça de Deus. O alvo é uma manifestação, a prova. A justiça é um juiz justo condena o pecado. Não é verdade? Então, Paulo coloca aqui na sua tolerância. Ele não deixou de condenar o pecado, mas simplesmente a condenação foi adiada. Eu vou colocar dessa maneira. Um homem passa um sinal fechado. Ele nem está aí quando a guarda nota seu número. E cada dia o mesmo homem fica passando. A guarda não apita nada. E só fica anotando o mesmo número do homem. E o homem pensou, não, tá bom. O guarda não fala nada, eu fico passando. E o guarda não apita. Mas finalmente, no fim do ano, ele recebe a nota que todas as multas que ele acumulou pelo ano inteiro. Então, essencialmente, isso que pode pensar que, olha, Deus, eu pequei, nada aconteceu. Então, Deus nem está aí pelo meu pecado. Então, a cruz de Cristo era uma demonstração do que Deus castiga pecado. Você pode ver, você só precisa olhar no Paixão de Cristo, aquele filme, e ver quanto Cristo sofreu para realmente perceber que Deus leva muito a sério o pecado. Não é uma brincadeira. Então, realmente era uma demonstração de justiça. Mas era uma coisa interessante. É uma demonstração de amor ao mesmo tempo. Você pode ver que você vê na graça, a justiça, mas também tudo nisso. Eu gosto de um versículo em Salmo 85:10. Ele fala aqui: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esse versículo em Salmo 85:10 para mim é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a maior demonstração de amor que existe, mas é a maior demonstração da ira de Deus ao mesmo tempo. Mas a justiça e a graça se beijaram na cruz de Jesus Cristo. Pensa sobre isso um pouquinho. Pensa como é. Pensa como você mesmo mereceu estar lá. E por Deus deixar impunes, no sentido que Ele não castigou imediatamente o pecado, o ser humano pode ver que Deus vai dar um jeitinho quando eu chegar no céu. Deus não leva tão a sério. Mas a cruz de Cristo é uma notificação que sim,
Deus castiga pecado. Realmente Deus não brinca com essas coisas. Ele leva muito a sério qualquer ofensa. Então esse versículo 25 está falando isso, e 26, tendo em vista, o alvo é a manifestação da sua justiça. No tempo presente, Deus está falando, eu não vou deixar até o dia do julgamento no fim do milênio para demonstrar minha justiça. Mas ele falou aqui, tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então, ele é justo no sentido que ele é o padrão. Ele é o padrão. Mas também ele é justificador, que ele também pega a sua justiça e transfere a nós, e nós temos o crédito dele isso. Então, eu coloquei a cruz, demonstrou que ele é justo e castiga pecado, mas também demonstra sua capacidade de justificar porque alguém tem fé em Cristo. Então, eu mencionei lá embaixo da página 23, a morte de Cristo na cruz foi uma prova de que Deus castiga o pecado. O fato de que pecado não recebe suas consequências imediatamente e ele temporariamente passou por cima do pecado não significa que Deus não condena o pecado. Então é muito importante para a gente lembrar disso e é muito importante para agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez por nós. Página 24. A declaração da justificação independente da lei. Perguntas, né? Ele fez várias perguntas, ok? Então ele está falando para os judeus agora, justificação é sem lei, sem mérito. De repente, pessoas vão falar, e aí? Eu não estou entendendo isso. Então ele responde várias perguntas e pergunta, há algo que podemos fazer para merecer ou ter orgulho? Versículo 27 e 28. E isso leva a gente à semente 16, que é a Romanos 3, 27 a 31, até o fim do capítulo. A justificação, a salvação pela fé, elimina qualquer motivo para orgulho religioso. A justificação, salvação pela fé, elimina qualquer motivo para orgulho religioso. Deus, eu fico tão humilde perante esses fatos, de pensar que o Senhor ia tomar a iniciativa para nos salvar. Eu fico tão grato por isso, que o Senhor ia demonstrar esse amor. Quero te adorar pela tua justiça, que o Senhor é puro, perfeito, e tua presença não tolera o mal, mas o Senhor ao mesmo tempo é um Deus que ama, que justifica, que transforma. Eu peço, Deus, que o Senhor realmente enche nossos corações com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Deus, eu peço tuas bênçãos nesse estudo agora, que o Senhor abre nossos olhos cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, semente 16 fala justificação, salvação pela fé elimina qualquer motivo para orgulho religioso. A Bíblia não apresenta dois caminhos para a salvação, pela lei no Antigo Testamento, pela graça no Novo Testamento. Salvação sempre foi pela graça, como o próximo capítulo demonstrará. A justificação pela graça é coerente com a mensagem do Antigo Testamento. Uma salvação pelas obras, pela tentativa de obedecer à lei na sua própria força, leva à frustração, hipocrisia e orgulho. O orgulho religioso é uma indicação clara que a pessoa não entende a graça. Nossa resposta deve ser adoração. Note que eu falei, orgulho religioso é uma indicação clara que a pessoa não entende a graça. Nossa resposta deve ser adoração. Eu vejo que fé a gente tem que ver como a obra de Deus, porque se
Se minha fé foi algo que eu produzi dentro de mim, eu posso sentir superior a outra pessoa. Se foi algo que eu fiz, que me destacou, que vai fazer uma distinção, que Deus me ia salvar e não outra pessoa, daí espaço para orgulho. Então, eu lembro que Spurgeon falou sobre a doutrina de eleição, uma coisa assim que ele falou, quando eu descobri isso, que eu fui levado até o céu e falou, puxa, eu sou escolhido. Ele falou, ao mesmo tempo, eu caí para o chão, falando, por que eu? Porque ele reconheceu que não houve nenhuma motivação dele. Então vamos ler os exercícios e pergunta. Converse com uma pessoa religiosa que você percebe que não conhece a graça de Deus. É muito fácil hoje em dia achar pessoas evangélicos e uma das coisas quando eu vou porta a porta para descobrir contatos, às vezes a pessoa fala, eu já sou evangélico. Eu falo, então você pode definir a palavra graça para mim. 98% dos evangélicos não têm o mínimo ideia o que é a graça. Que isso indica que eles não são salvos, na realidade. A Bíblia não apresenta dois caminhos de salvação, como nós falamos. Converse com uma pessoa religiosa que você percebe que não conhece a graça de Deus. O que significa graça? O que precisa fazer para obtê-la? Se há merecimento, as pessoas convertidas são melhores do que as que não são, por quê? Ou por que não? Esse que impede evangelismo, eu não sei se você percebeu, muitos evangélicos se colocam na posição superior à pessoa. Eu não sou diferente ou melhor do que ninguém. Deus abriu meus olhos. Só posso falar isso. Há uma possibilidade de perder sua salvação? O que precisa fazer para mantê-la? Essa é uma pergunta muito importante. Eu quero falar o que é por trás disso, porque se eu preciso manter minha salvação, então salvação depende de mim e não é mais pela graça. Por que você está certo e a pessoa sincera de uma outra religião não está? Pergunta essa pergunta. Talvez a pessoa vai falar, não, outra pessoa sincera vai para o céu também. Número 2. Leia o livro de Gálatas. Quais são as semelhanças ou paralelos desse livro com o que lemos em Romanos? Eu vejo que o livro de Gálatas é um pequeno livro de Romanos. Qual a solução que Paulo oferece para vivermos uma vida reta? Esse está em capítulo 5 de Gálatas. O que Paulo falou sobre a lei? Tem várias coisas interessantes na lei. Então a pergunta foi lançada em versículo 27. Onde, pois, a jactância? A palavra jactância é orgulho. Em qual ponto dessa salvação que eu posso ter um ponto de orgulho de alguma coisa que eu fiz? A resposta foi de todo excluída, foi eliminada. A ideia dessa palavra é que você fecha a porta e tranca fora. Não tem jeito disso, não tem nada. E a palavra é presente e passada, quer dizer, não é nem no presente e passado qualquer ponto de orgulho. Por que lei? A segunda pergunta lá. Então, a ideia é que, eu vou ler sua apostila, jactância e orgulho. Em que parte podemos ter orgulho? O orgulho por mérito próprio foi eliminado, por isto passivo. Qual tipo de lei ou obras? Então, essa pergunta que ele está falando, o que o homem faz para isso? Que tipo de lei que existe? Ou que tipo de obras? Ele falou, não, única lei e única obra é de fato fé. A lei da fé. Quer dizer, a palavra lei aqui é usada no sentido um princípio da fé. Um princípio. Então, em vez de ver uma regra, versículo 28, ele chega a uma conclusão aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora, ele não está falando uma coisa nova, ele começou a parte, agora se manifestou
a justiça sem fé. Agora ele falou, estamos chegando à conclusão, nós estamos concluindo, afirmando e considerando que o homem, de fato a palavra que ele usou é a palavra logizomai, que quer dizer nós estamos considerando que o homem é justificado, tempo presente, e Paulo usou uma coisa que indica ação. Ele usou todo homem ou mulher é justificado. Deus faz essa ação independente das obras da lei, independente de mérito. E isso onde que Cristo está pregando fica em contraste com o que a religião do mundo fala. Aí, ponto B. Deus salva os gentios também? Outra pergunta. Ele falou, é porventura Deus somente dos judeus? Quer dizer, Deus é também o Criador e Deus dos gentios, não é? Então ele falou, Deus não é dos judeus? Não, ou também é dos gentios? Sim, também dos gentios. Então ele é Criador e Salvador dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, o que ele está falando é que porque Deus é Deus de todos, ele salva todos. Ele criou todos os seres, então, porque ele é Deus sobre todos, ele salva todos, baseado na fé, como ele já falou. Essa é uma repetição da ideia que Paulo já falou. Porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele fala, por isso, o único caminho é por mediante a fé. Por isso ele é Deus dos gentios, é um só Deus, e ele vai só salvar as pessoas por meio de fé em Jesus Cristo. Daí, ele fala no versículo 31, então, anulamos, pois, a lei pela fé. Quer dizer, nós vamos destruir, acabar com a lei. Agora, esse versículo é muito difícil entender, porque ele falou, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé, quer dizer, por causa dessa salvação e justificação pela fé, agora, por causa disso, da presença de fé, a lei foi destruída. Ele falou, não, de maneira nenhuma. Aquele enfático, ótica que ele está falando, antes confirmamos a lei, estabelecemos, nós validamos a lei. Então, muitas pessoas acusaram Paulo de jogar a lei fora. Agora, no qual sentido? Eu coloquei aqui na sua apostila, a salvação baseada na fé torna a lei inútil e sem aplicação. Isso é verdade. É ainda útil para condenar pecados. Se você ler 1 Timóteo 1, 8 e 11, fala que a lei ainda é válida na vida dos pecadores, para condenar os pecadores, para mostrar a necessidade da salvação. E a lei é cumprida em nós que somos salvos pela fé. Quer dizer, todos os princípios morais que a lei fala estão cumpridos em nós que andamos pelo Espírito, porque andamos pelo Espírito, e não que estamos seguindo um código. A lei nunca foi um caminho para purificar minha vida. A lei é simplesmente uma ferramenta analítica para examinar minha vida dessa maneira. Então, Paulo respondeu várias perguntas no finzinho aqui, porque algumas pessoas falam, espera aí. Salvação é pela fé. Qual é a minha parte? Ele fala, não há sua parte, é a obra de Deus. Então ele perguntou, será que Deus pode salvar um gentio incircunciso? Não, ele é Deus de todo, criou, todos são pecadores, então a única maneira é por Cristo. Então está falando que a lei é jogada fora? Não. O padrão de santidade em Jesus Cristo é estabelecido lá. Eu não sigo um código. Agora a lei está escrito no meu coração porque eu conheço Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo na minha vida, eu vivo essa vida reta e justa. Amém.